Boa tarde! Vamos começar a nossa live hoje. E eu estou assim num lugar muito legal, mas improvisado. Estou dentro de um carro confortável, o carro do meu sobrinho, um BMW, aqui em Miami. Gente, Miami é realmente uma cidade muito próspera. E hoje nós queremos falar de prosperidade e crenças limitantes. O que nos impede de crescer, de pensar próspero, de querer ter mais sucesso na vida profissional, na vida financeira, nos nossos goals, nas nossas metas. Então nós vivemos crenças limitantes e isso nos atrapalha muito. A Aniele, minha querida, já chegou. Socorro. Eu estou aguardando a minha amiga Jocasta. A Aniele mora aqui em Flórida. Sabe bem do que eu estou falando sobre Miami. Né, Aniele? Aqui é uma cidade próspera. Flórida é um estado muito próspero, bem administrado politicamente. Eu acredito e eu vejo que tem muita riqueza nesse estado. E as pessoas são mais alegres, tem mais sol, como no Brasil, que nós somos muito mais orais, muito mais alegres. A Selma entrou, estou aguardando a Jocasta chegar, para que a gente possa dar início. Nós já damos início, né? E como eu estou dentro de um carro, provavelmente eu gostaria até de ir lá fora para mostrar a cena para vocês. E eu acredito que vai ficar até legal. Eu estou em frente a um lago que pousa aviões e infelizmente eu não tive oportunidade de pegar nenhum pouso. E eu tive que vir até aqui para uma missão. E o Paulo, cadê a Jocasta que não chega, gente, para me ajudar, a Jocasta danada. Mas quando a gente fala em crenças limitantes é tudo aquilo que nos disseram e nós acreditamos. Olha só, uma pessoa que é muito obcecada com beleza, por exemplo, com perda de peso, por exemplo, colocaram uma crença nela de que ela não ia dar para nada, que ela era feia, que ela não era atrativa. E a pessoa acreditou naquilo. Então, quando você acredita naquilo, você cresce com ações exageradas com o corpo, com a beleza. E a gente já viu que todo mundo, né, que está nas redes sociais, vem essa transformação do corpo, do rosto, com plásticas, cirurgias plásticas extravagantes, exageradas. Mas ali por trás daquela pessoa, nós temos que ter muita compaixão, porque por trás daquela pessoa tem crenças, tem desapontamentos, tem traumas, porque não é possível que Deus, dentro da sua perfeição, dentro da sua magnitude, nos faria imperfeitos. Parte de crenças. E quando nós entramos em crenças que nos impedem, as crenças que nos impedem de prosperar, é aquela crença que colocaram em você que a vida era para os pobres, porque os pobres reinariam, iriam para o reino dos céus, iriam estar com Deus, enquanto os ricos iriam para o inferno. Então nós acreditamos naquilo, nós acreditamos. Então quando a gente acredita, deixa eu ver, tem alguém querendo entrar. Nessas situações,
no que nos disseram e muitas vezes nos obrigaram a acreditar, porque nós éramos a. Ei, Jocasta chegou. Só para terminar o meu raciocínio, nós éramos ainda imaturos e aceitávamos aquilo que nos falavam, que as pessoas falavam para nós. E eu gostaria que vocês deixassem comentários e também perguntas sobre o assunto, participassem. O que você ouviu e que para você foi uma crença e que te perseguiu? Porque a crença, ela nos persegue, ela não só nos segue, mas ela também nos persegue, porque toda vez que você quer ir contra a crença, o seu inconsciente, ele dispara o gatilho, que aquilo não é bom, que dinheiro, me falaram que dinheiro era sujo. Então, como eu acreditei nisto, quando o dinheiro chega para mim, ele sai. E tudo que eu faço é com muito sacrifício, ao invés de ter uma vida com leveza, com tranquilidade. Eu não estou falando que você tem que ter milhões e milhões, que claro que nós podemos ter, nós somos herdeiros de Deus. Mas a vida confortável que você precisa ter, e você nunca alcança, então tem alguma coisa errada. Você tenta, tenta, tenta e não chega lá. O que está acontecendo? Você tenta um relacionamento, mas como você já tem um gatilho no seu inconsciente de que você não ia ter sucesso na vida, de que você era uma pessoa fracassada, de que você era uma pessoa feia, de que você não ia dar nada, que você não ia conseguir relacionamentos. O que você era uma pessoa vulgar. Quantos de nós aqui, ou que vão estar ouvindo a nossa live, assistindo a nossa live, não ouviu dos pais? Isso aí não vai dar para nada. Aquele pai possessivo, narcisista, ciumento, aquela mãe ciumenta, isso aí não vai dar para nada. Essa aí não vai estudar, essa aí não vai conseguir. Eu tenho uma sobrinha que um dia desse eu conversando com ela, ela disse que a irmã dela falou para ela: larga de mão de ir para a escola, de ir para a faculdade, você não vai conseguir. Só que ela não acreditou. Ela não acreditou. E foi firme e forte, com todas as dificuldades dela. Então, nós precisamos entender e analisar e pensar qual que é a crença que está me impedindo de prosperar no meu relacionamento, financeiramente, na minha carreira, quais são as crenças, o que eu ouvi. Então, vocês entenderam que crença é tudo aquilo que nos disseram, mas de forma negativa, que eu quero ter crenças positivas. Concorda, Jocasta? Acabou de chegar. Uma boa noite para todo mundo, que eu já fui entrando e já agradeci as queridas, os queridos que estão aqui conosco. Jocasta, welcome. Welcome to Miami. Nossa, boa noite, minha amiga. Está em Miami. Apenas em Miami. Chique! Isso. Gente, eu falei para a Jocasta, quando chegar lá, filma. Aí ontem eu estava na estrada, tem uma guitarra gigantesca do Hard Rock Café. Você viu que o espetáculo aqui? Ele falou assim, eu tenho que filmar e mandar para a Jocasta, gente. Depois a gente coloca nos stories. A Rosilda já chegou. Grupos, a gente vai colocar em muitas coisas. Eu ainda não terminei os cortes, porque tem muita coisa, mas eu vou colocar muita coisa pra gente ver. E aí, pegando aqui um ganchinho do que você está falando, Rosângela. Nossa, esse tema da live de hoje, ele é muito forte. Crenças limitantes. E eu tava pesquisando, porque, tipo assim, o que me acordou, acho que a gente até fez uma vez, a gente pegou um ganchinho sobre isso, o que mais me despertou para a questão da crença limitante foi quando eu tava em uma constelação familiar, e aí a pessoa constelou, e ainda tinha uma coisa, o que era? A crença limitante. Nossa, como paralisa. E eu queria só ler um textinho aqui, Rosângela, sobre a crença limitante. Porque esse eu queria ler com todas as letrinhas.
para que vocês vejam o quanto que isso é poderoso quando ela é errada, viu? Quando ela é acerta, abre caminhos. As crenças limitantes são as ideias ou verdade que tornamos como absolutas e que resistem em nossas ações, pensamentos ou potencial. Elas funcionam como barreiras invisíveis, moldando a forma como enxergamos a vida, as pessoas e principalmente nós mesmos. Essas crenças nos impedem de alcançar os nossos objetivos, prosperar e abraçar as oportunidades que nos cercam. Olha como isso é forte, Rosângela. Você O está tanto. cercado, o seu inconsciente ele fica preso. É literalmente, gente, ele fica cercado. E toda vez que você vai ao encontro daquilo que você precisa, do seu desenvolvimento intelectual, do seu desenvolvimento profissional, você tem essa barreira, você tem essa cerca aí, que é essa crença que está embutida lá no seu inconsciente. E quando a gente começa a fazer a expansão da consciência, quais são os primeiros conselhos que as pessoas nos dão? Se afaste das pessoas que vocês estão convivendo aqui. Uhum. Porque elas são as pessoas fundamentais para que essas crenças limitantes continuem na sua vida. Não é isso, Rosângela? Sim, é muito interessante porque nós vamos também trabalhar na lei de atração, que se já está ali no seu inconsciente, porque às vezes não faz sentido para você, mas você começa a atrair as coisas que não são boas por causa das crenças e as pessoas. Você atrai e desanda a sua vida. Aí você fala assim, poxa, eu só atraio relacionamentos ruins, eu só atraio homens ruins, mas enquanto você estiver com aquela crença, enquanto você não trabalhar naquela pecha que puseram em você, de que você não ia se relacionar com ninguém, de que ninguém ia te valorizar, que ninguém, porque você era uma irresponsável, do que você era isso ou aquilo, você vai atrair essas pessoas. De acordo? Sim, a gente está falando sobre prosperidade, né? E eu lembro muito que quando eu era criança, o quanto os meus pais eu ouvia deles falando que dinheiro era difícil. O quanto eu ouvi dinheiro é difícil, dinheiro é difícil, dinheiro é difícil. Aí você chega aqui, você começa a fazer terapia, você vai fazer um trabalho para prosperidade e você para. Eu cheguei um tempo e eu comecei a atender vários clientes, eu comecei a passar mal. Por quê? Porque eu sentia tanto prazer, eu sinto tanto prazer em atender as minhas clientes. E para mim isso ali não dá trabalho. E aí eu recebi o dinheiro, aí eu ficava. Por quê? Porque dinheiro é difícil. Então eu me sentia assim como se eu estivesse roubando alguém. Porque eu tinha que sofrer para ganhar dinheiro. E aí eu fiquei. Aí eu fiz uma. A gente fica sempre fazendo essas reciclagens. Aí eu fiz, aí falou sobre crença limitante. Aí foi que eu me toquei. Aí teve uma vez que eu tava assistindo, né? A live lá com a sua prima. Eu não lembro o nome dela. Que aí ela falou que ela tinha uma crença que ela tinha que correr atrás do dinheiro. Aí você explicou pra ela e tirou essa crença e o dinheiro começou a correr atrás dela. Que fantástico! Não, outra coisa, eu tenho uma cliente que eu tenho aqui nos Estados Unidos, o trabalho de limpezas de casa é muito bom. É um trabalho assim que muito promissor. Então, essa cliente, ela quer conquistar os próprios trabalhos, as casas para limpar. E ela virou para mim e falou assim: olha, você podia ir comigo, porque eu não sei dar preço. Foi como você não sabe dar preço? Se você trabalha no ramo e você sabe mais ou menos, ela falou assim: eu não sei cobrar. Então a pessoa
tem carro, tem disposição para sair, tem tudo, mas vai chegar no local e não sabe como dar preço, porque tem medo de cobrar. Você já sabe quanto que custa. Aí você chega, as meninas que estão aqui, ó, que, que sabem disso, você entra numa casa, assim, você olha, você vai calcular mais ou menos tanto por hora e dividir aquilo ali nas horas e dobrar o preço. Ela falou assim, aí eu comecei a explicar para ela como que ela fazia, porque ela estava com medo era de cobrar. Você sabe quanto você tem que cobrar, mas o medo de cobrar, que é o que você falou aí. O dinheiro é difícil, então eu tenho medo de magoar o outro, eu tenho medo de valorizar o meu trabalho. Minha autoestima está baixa. Você tem a manicure, você já sabe a tabela das pessoas, mas por medo de não conseguir cliente, você vai lá e reduz a sua lá embaixo. E, por incrível que pareça, quando está muito barato, o cliente não vem. Isso. Você está falando aí, está caindo uma ficha, porque eu trabalhei com uma página de humor na minha cidade e eu fechava pacotes de mês. Eu já cheguei a fechar pacotes infinitos, né? Que os comércios só querem começar, eles não querem parar. E eu dava o preço para ele, eu fechava perfeitamente. Eu tenho uma página de humor e eu ficava com medo de fazer. Eu ficava com medo de cobrar. Eu ficava com medo de abrir concorrência. Às vezes o cliente ele quer mais de uma página para divulgar o seu produto e eu ficava com medo. Às vezes eu colocava um valor inferior porque eu só fazia as repostagens. E aí depois eu saí, né? Parei de trabalhar com ele porque eu trabalho com várias coisas. Às vezes eu não dou conta. E aí eu peguei e parei de trabalhar com ele. E agora a minha página tá fechando contratos, né? Tá fechando, tá fechando, tá fechando. Porque eu simplesmente abri a porta para receber. E o valor tá justo, as pessoas estão procurando e fazendo contratos muito bons. Outra E coisa, aí um outro, pode falar. um outro exemplo de crença limitante que eu vivenciei foi de uma colega, nós conversando e tentando falar inglês, ela tentando falar inglês. Aí um colega chegou e falou assim, nossa, mas você fala muito mal inglês. Aí eu olhei para ele, olhei para ela, eu sentia assim, uma dor nela. Aí eu falo para ela assim, não pensa nisso não acredita nisso não. Você vai conseguir, vai para a escola, vai fazer as coisas. Ele, sabe, eu achei assim, mas ela, o que ela fez? Ela acreditou. Ela teve grandes dificuldades para trabalhar por conta própria, para fazer as coisas. Ela tinha vergonha de falar, ela passou a ter vergonha de falar. E às vezes, e muitas das vezes, por exemplo, quando eu encontrei o americano, ele só te faz elogiar. Enquanto, por exemplo, um americano tenta falar português e o português faz chacota da cara dele, brinca, faz a chacota que ele está falando errado o português, aqui não. Aqui eles te elogiam a continuar. Eu, por exemplo, eu falo inglês, eu tenho sotaque. Meu marido sempre fala, nossa, o seu inglês está ótimo. Toda vez que ele fala isso, eu só melhoro. Agora imagina, eu falo para ele, me corrija na hora que eu erro, que eu errar. Agora imagina se o cara diz, nossa, seu inglês não está bom, não, você tem que melhorar. Então, isso também, a pessoa aceita. A menina, ela aceitou. Eu falava para ela, você não pode aceitar isso, você não pode aceitar. Então, a Aniele está falando que é assim, você não pode aceitar, porque a gente fica com medo de falar. No entanto, criança não tem vergonha, não tem medo. Então, nós temos que, eu ia falar mirar, no espanhol, né? E nós temos que olhar, pegar o exemplo dessa, porque aqui as crianças elas aprendem inglês muito fácil, não porque é jovem, não tem conta para pagar, é criança. Não, é porque eles não aceitam crenças, eles não vão aceitar você falar que eles não sabem, eles vão falar sem vergonha. Então, se alguém fala para você que seu inglês é ruim, não aceite, continua falando, porque nós vivemos num país que todo mundo aqui tem sotaque.
É um país de imigrantes, entende? É um país de imigrantes. Pode entrar, todo mundo sabe que eu estou no carro. Pois é isso aí, é engraçado, porque vem lá aquela frase, né? Pessoas curadas curam pessoas e pessoas machucadas machucam pessoas. E geralmente você já tem aquela pequena dor, né? Aquela crença que você não é suficiente e acaba atraindo pessoas para aumentar isso em você, falando algum. Às vezes coloca só uma coisinha, critica um pouquinho, a pessoa já acredita que é ruim. Mas é isso, é trabalhar nessas crenças para que a gente consiga superar e ficar cada vez melhor naquilo que a gente acredita. Porque a questão da prosperidade tem muita coisa que a gente precisa trabalhar. E eu vi um vídeo esses dias, sabe, Rosinha, que eu achei até interessante. Falando como é que fica uma crença limitante no nosso inconsciente. Ele começa com uma bolinha lá no inconsciente, né? E aí, quando você começa a fazer algumas perguntas, essa bolinha sobe para o consciente e você consegue eliminar. A gente sabe que não é tão fácil, mas a gente tendo consciência, a gente consegue trabalhar. Mas, assim, isso dá uma oportunidade da gente sempre trabalhar naquilo que a gente quer, que a gente consegue. É Se a igual gente fazer algumas perguntas, a gente consegue chegar lá. igual a Nani fala, que às vezes abre uma ferida grande nisso, sim, porque é o gatilho do seu inconsciente que dispara a todo momento. Alguém que falou que você é incompetente, que você não consegue falar. E, no entanto, nós temos que aprender a nos livrar dessas crenças. E como que a gente faz isso? Porque nós temos a dor. Como que a gente faz para livrar da dor? Com crenças positivas, acreditando, desacreditando, fazendo exercício, criando metas, trabalhando na possibilidade de você ser maior do que aquilo que te disseram. Então, quase saiu uma música aqui para nós. Há que ter sabedoria, há que procurar informações, há que procurar ajuda, porque as crenças limitantes, elas não só destroem a sua carreira financeira, profissional, mas a sua carreira amorosa. Exatamente. Quando a gente começa a olhar para essa parte da questão da prosperidade, vem tudo, não é? Vem a questão financeira, vem a questão do relacionamento, vem a questão com os pais, com a família em si. E eu, muitas vezes, quando eu tô assim, eu quero fazer uma coisa, Rosângela, e aí eu acho que tá um pouquinho difícil para mim fazer. Aí, às vezes, eu vou lá conversar com um tio meu. Só conversar, Rosângela. Eu já consigo identificar as crenças que eu preciso trabalhar. Porque como nós somos repetições da casa dos nossos pais, não é isso? A gente consegue ver onde é que vem tudo isso. E essas crenças são muito repetitivas. Muito, muito, muito. Você fala, quer ver uma pessoa que não consegue prosperar? Olhe para ele assim: Deus vai lhe dar muito dinheiro. Rosângela, você vê o brilho da pessoa sumindo. Ah, eu não quero saber de dinheiro, não. Pra que eu quero dinheiro? As pessoas não são nem felizes. Olha o tanto de. Ó, o fulano tem tanto dinheiro, acabou morrendo. Meu Deus! Eu ri, gente, desculpa. Mas é porque todo mundo vai morrer. Morrer. Mas E imagina isso, o tanto de coisas boas que ele fez com o dinheiro, com o sucesso, com a prosperidade, com tudo que ele prosperou, que ele fez, tudo que ele produziu, tudo que ele trouxe de bom para o planeta. isso. Aí teve um dia que eu tava lá na minha mãe, eu tava conversando com ela e ela pegou e disse assim. Eu não lembro a frase em si que ela falou. Sei que ela falou assim que fulano tinha tanto dinheiro e era tão infeliz. Dinheiro só traz infelicidade. Olhei para ela, mãe, interessante. Sabe aquelas irmãzinhas que a senhora acompanha nos textos pela madrugada?
Eu já ouvi falar, eu ouvi elas falando que as doações dos anônimos, que tem muito dinheiro, é que sustenta as obras. Me tomou um susto, assim. Aí ela, sabe o que é verdade? Mãe, porque assim, a gente fica falando que dinheiro traz infelicidade, dinheiro traz infelicidade, mas é elas que sustentam as obras, na qual a gente não vê. Eu comecei a falar com a mãe, é, eu acho que eu peguei só a forma das outras pessoas repetirem. Porque tudo é pelo fato da pessoa ter dinheiro. E a gente tem que lembrar que essas crenças, infelizmente, vieram da igreja, principalmente da igreja católica, que sempre foi a dominante. Porque para você conseguir um pedacinho do céu, você tinha que ser pobre, doar, mas não ser rico, porque o rico ia para o inferno. E, na verdade, as maiores doações eram anônimos e eram de ricos. Isso. Então, nós crescemos essa mentira. E nós acreditamos. Nós acreditamos. Olha, eu trouxe algumas das crenças. 10 crenças e depois eu queria ler 10 crenças fortalecedoras para vocês trocarem. Agora, vamos falar, nós falamos que a crença, as pechas negativas, o que você foi, as crenças sobre dinheiro, as crenças sobre prosperidade, as crenças sobre relacionamento, que você não ia dar em nada, que seu cabelo é seco, seu cabelo tem que ficar liso, seu cabelo é seco, que ninguém vai gostar de você assim. E as, a, as deformações corporais que eles faziam com a gente. Pernas de saracura, magricela, gorda. Então, todas as crenças que nos jogaram. Você não vai conseguir prosperar na vida, você nasceu pobre, você vai morrer pobre. Eu tenho um cliente que o irmão dele falou para ele: casar com pobre, nasceu pobre, vai morrer pobre. Então, assim, agora nós temos que mostrar para vocês o lado positivo. Como que a gente deve fazer para tirar essas crenças. Não só buscar ajuda de um profissional, quando a dor também é muito grande, mas trabalhar nesse mental. Trabalhar no cancelado, quando vem uma coisa negativa. E ver, igual a Jocasta falou, o que está acontecendo? Vai buscar uma pessoa para você conversar com ela. Vai analisar. Por que, que eu não estou conseguindo progredir? Por que, que eu não estou conseguindo desenvolver o meu próprio trabalho? Por que, que eu não consigo dar preço num trabalho? Por que, que a minha autoestima é tão baixa que eu não valorizo o meu trabalho, a minha mão de obra? Porque toda vez que nós estivermos produzindo para o universo, nós temos direito de recompensa. Nós temos o direito da recompensa e nós temos dever de recompensar aquele que está produzindo. Então, Jocasta, fala aí que a minha bateria deu um clique aqui. Deixa eu procurar um carregador. Pode falar, Jocasta. Leia aí para nós, por favor. A minha companheirinha aqui, gente. Aqui. Vou ficar aqui no meio. Essa live tem que sair. Pode falar, Jocasta. Tá sem som, não estou escutando. O pessoal está escutando a Jocasta? Pronto, agora tá ouvindo? Agora tá. Vamos lá. Dinheiro é sujo e corrompe as pessoas. É muito difícil ganhar dinheiro. Tá sem som? Rosilda ainda tá sem som? Tá ok. Tá. Repete aí, por favor, Jocasta. Eu não mereço ser próspero. Se eu tiver muito dinheiro, as pessoas vão se afastar de mim. Dinheiro só vem com muito sofrimento e trabalho duro. Quem é
rico não é feliz. Verdade. Essa é Não, uma das piores crenças, uma das piores que eu mais ouvi na minha vida. eu não sou bom o suficiente para alcançar o sucesso financeiro. Sempre falta dinheiro, não importa o quanto eu ganhe. Ter muito dinheiro é egoísmo. Esse daqui, sempre falta dinheiro, não importa o quanto eu ganhe, eu entendi ela de outra forma. Eu sempre ouvi, o dinheiro não dá para nada. Verdade. Nossa, e isso foi por muito tempo, muito tempo. Tudo que entra na minha mão sai. Tudo. E é interessante, Rosângela, o quanto a nossa mente é poderosa. E quando você começa a juntar um dinheiro, começa a aparecer coisa para comprar. E quando você troca a crença, nossa, como tudo fica diferente. A gente passa a ganhar dinheiro realmente, a gente passa a fazer dinheiro. É muito interessante, muito interessante. Eu gosto de muitas afirmações, sempre eu deixo afirmações aqui espalhadas e faço com FT. Agora eu vou falar umas crenças fortalecedoras. É uma coisa muito interessante que a Jocasta falou, gente, são afirmações. Peguem afirmações bíblicas, peguem afirmações filosóficas. Eu quero também agradecer que a Silvânia está aqui conosco, a Silvânia lá da Filadélfia. Ah, pega, pega essas, como vocês vão pegar essas afirmações. Tem muitas afirmações na Bíblia, gente. A Bíblia é toda positiva, é toda boa. E muitas afirmações filosóficas, livros de alta ajuda. E continua, Jocasta, por gentileza. Afirmações positivas, fortalecedoras, né? O dinheiro é uma ferramenta que amplifica o bem que eu posso fazer no mundo. Essa é fabulosa, porque como você acha que o dinheiro é difícil, você acha que você não está contribuindo. Troca por essa. Eu sou digno de prosperar em abundância. Ó, uma coisa que eu aprendi esses dias, né? Tudo aquilo que você repete depois do que eu sou se torna uma verdade absoluta. Tudo. Lembre-se que Jesus disse: I am, eu sou. Eu sou a verdade, a luz, a verdade, a vida. Eu E, sou. e por isso que a gente não pode fazer afirmações negativas contra a gente. Nunca contra a gente. E quem gosta muito da Bíblia, eu adoro a Bíblia. Eu sei que a Aniele, muitas pessoas aqui que estão, Silvânia, a Rosilda, nós entendemos que Jesus, ele nunca foi mais ou menos. Jesus não era mais ou menos. Ele nunca ficou em cima do muro de nada. E quando ele afirmava que ele era, ele era. E quando ele disse, eu sou o filho de Deus. Então, assim, são afirmações fortes. Essa foi uma das afirmações que o levou à crucificação. Uma das. Que os judeus não aceitavam que ele seria o enviado, o filho de Deus. Os judeus da época. Então, continua, Jocasta, por gentileza. O dinheiro vem até mim com facilidade, harmonia. Eu tinha dificuldade de fazer, eu sei que eu fazia isso aqui no começo, era doloroso, parecia um parto, porque estava trocando as minhas afirmações, de dinheiro é difícil, dinheiro vem fácil para mim, mas continue, viu? Quando começar a fazer, não pare. Quanto mais eu compartilho, mais eu recebo. É uma das afirmações que é a que eu falei para minha mãe. A riqueza é uma conquista natural do meu trabalho e propósito. Eu tenho capacidade de gerar valor e prosperidade. Repetir isso todo dia é muito importante. Dinheiro é energia e eu atraio essa energia positivamente.
Muitas das vezes, Rosângela, quando a gente fala em dinheiro, né? A questão da energia. As pessoas assim, não, dinheiro eu trabalho e recebo. Negócio de energia, não. Algumas pessoas mais brutas. Mas assim, essa questão da energia, né? Você ser grato por cada centavo que entra na sua carteira, por cada valor que você recebe, ser grato, receber aquele valor com muita alegria. Isso é muito bom. Você Uma como coisa, desculpa, Jocasta, uma coisa que nós devemos aprender, eu aprendi isso num livro, é um livro até de bolso que eu comprei aqui nos Estados Unidos, que eu ganhei, que esse autor, eu não me lembro o nome, e ele falava, uma das coisas que eu gravei, ele falou assim, se você não tem dinheiro ainda, ele fala ainda, você tem que controlar os 25 centavos que sai e que entra no seu bolso. Quando você já tem uma proporção maior de dinheiro, você tem que contar o seu dólar que sai e que entra. Então nós temos que também ter essa segurança, porque ninguém aqui está falando de crenças limitantes, enfrentar as crenças, mas deixar a falta de controle, a falta de responsabilidade, a irresponsabilidade com a sua vida, as metas que você tem que fazer. Buscar metas onde que são factícias, realizáveis, que você vai poder realizar. Que não adianta eu querer trocar uma crença por um sonho muito gigante que não está, e esse sonho não está aos meus pés. Então tem que ter muita sabedoria até para lidar com as crenças. Pode continuar. mais uma coisa sobre energia, né? O dinheiro, ele é como se fosse vida, porque ele é o que compra tudo, o que compra roupa, o que compra comida. E é nesse fluxo de energia que o dinheiro vem para a nossa vida. Por isso que quando a gente tem uma coisa que a gente não conseguiu ainda resolver, porque tem muito isso, a sua vida trava. Um perdão que você não conseguiu dar, uma mágoa que você tem muito grande. Isso trava a sua prosperidade e trava com muita força. Vamos lá. A prosperidade é infinita e está disponível para todos. Verdade. Essa daqui, Rosângela, eu fiquei dando risada. Porque quando eu vim assim para a vida, eu sempre ouvi que algumas pessoas têm dinheiro e outras não. É como se o dinheiro fosse seletivo. É para algumas pessoas e para outras não é. E geralmente eu estava sempre do lado que não era. É, verdade. Eu sou grato por todas as formas de abundância em minha vida. Tudo que vem para nossa vida é abundância. Eu comecei a colocar na minha cabeça desde o ano passado que todas as pessoas me dão presente. Eu recebo amor e felicidade. Todos os presentes que a vida me dá. Eu recebo com amor e felicidade todos os presentes que as pessoas e a vida me dá. Rosângela, começou. Eu recebendo coisas, recebendo. E eu olhava assim, eu dava vontade de eu rir. Eu disse, eu vou continuar, porque eu vou vencer todas as minhas crenças. É muito interessante. E eu fico muito feliz quando as pessoas me dão as coisas, que eu só me lembro disso. Deixa eu ver. A cada dia, minha relação com o dinheiro se torna mais saudável e equilibrada. Rosângela? Pronto. Essa crença limitante, ela é muito bacana, porque, Rosângela, antes eu achava assim, que o dinheiro estava bem longe da gente, né? Aquelas crenças que só Deus. Mas eu entrei numa mentoria de prosperidade, que nela falava assim, olha, como é o seu relacionamento com a sua mãe? Como é o seu relacionamento com seu pai?
Como é o relacionamento com a sua família, com seu filho? E como é o seu relacionamento com o seu dinheiro? Como que você trata o seu dinheiro? Você é arrogante? Você não olha para ele? Você não pega ele? Você não é grato por ele? Da mesma forma que você olha para o dinheiro, é a forma que o dinheiro também vai olhar para você. Então, assim, a gente não quer ter o trabalho de construir uma relação com a abundância, com a prosperidade. A gente acha que a gente tem que nascer próspero, que isso não precisa dar trabalho. E é um grande engano. Não é isso, Rosângela? É uma coisa incrível, porque nós carregamos tanto essas crenças que nós depois ficamos condenando o mundo porque as coisas não funcionam para a gente. Nós vamos acusar o outro, acusar o Estado, acusar o país, acusar o governo. A gente acusa todo mundo. Acusar o marido, entende? E isso nós temos que entender que e isso também atrapalha com a nossa autoestima, com o nosso desenvolvimento intelectual. Espera aí só um pouquinho, já não está coisando aqui, não está funcionando. Tá carregando? Meu telefone não está carregando. Não. Não está bom. Não tem problema. A gente já está quase terminando. Não, a gente já está quase acabando. Eu acho interessante, eu gostaria também que a Jocasta depois fizesse um post dessa quebra das crenças limitantes e colocasse lá no nosso. Se a conexão por acaso cair, vocês vão ter a Jocasta para terminar com vocês. E porque para que ela coloque isso num post para nós do Rota Terapêutica, é rota.terapêutica, @rota.terapêutica, para que vocês possam meditar, para que vocês possam praticar essas quebras de crenças. Nós precisamos fazer as quebras de crenças. Nós precisamos meditar, nós precisamos analisar tudo o que nos está fazendo mal. Como diz a Jocasta procura o tio dela para analisar, para conversar. Porque é uma pessoa que está dentro da casa dela. Uma pessoa que entende da cultura familiar dela. Então, procure alguém, converse e não se esqueçam de que nós sempre estaremos acusando alguém, culpando alguém pelos nossos desastres. Então, vamos analisar, vamos meditar, vamos atrair coisas boas para nós, pessoas boas, e vamos fazer essas afirmações positivas. Jocasta, pudesse, deixa essas afirmações, Jocasta, porque nós falamos das crenças negativas, e também nós falamos de como quebrar essas crenças na nossa live hoje. Eu quero que vocês aproveitem o máximo, quem puder compartilhar, compartilhe, para quem está precisando de ouvir, para quem precisa de quebras de crenças limitantes. E eu agradeço assim, imensamente, eu tenho um prazer de estar com vocês. Na próxima quinta-feira, nós vamos trazer um outro tema. Oi? Nós vamos falar sobre relacionamentos, que você está falando? Então, nós vamos estar falando da falta de prosperidade dentro dos relacionamentos. Relacionamento familiar, relacionamento de casal, relacionamento com os amigos, com as amigas. Por que eu não me relaciono bem com as pessoas? Quais são as crenças que estão me impedindo de prosperar nos relacionamentos? O que falta para mim? Por que meus relacionamentos não vingam? Vou usar a palavra vingam, né? De vingar, de continuar, de progredir. Então, por que isso não acontece? O que não está acontecendo comigo? Então, na nossa próxima live, tragam perguntas, participem conosco. E eu agradeço imensamente por vocês estarem aqui. Um abraço bem grande para você, Jocasta, porque também eu já vou entrar numa... A gente vai estar numa zona boa aqui, mas pode entrar numa zona de desconforto, de conexão, e pode interromper a nossa live. Muito obrigada.
pelo pessoal do Filadélfia, pelo Adailton, que chegou aqui, a Rosilda, a Silvânia, a Aniele, pessoal assim, fiel, a Nani, que está aqui com a gente. Tem muitas pessoas aqui legais, a Maria, a Itapajé. Olha que nome interessante. A Liverpool, o Paulo Liverpool, meu querido Paulo. O Paulo, eu não sei se o Paulo é do Rio ou de São Paulo. Ele está sempre me confundindo com essas coisas. Mas amo o Paulo. Alex, Selma, Socorro e a minha querida Aniele. Muito obrigada por vocês estarem. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa e que vocês, depois da live, possam fazer comentários. Se vocês quiserem fazer comentários, podem fazer. Eu vou deixar as considerações finais para a Jocasta. Meninas, eu agradeço imensamente por estar aqui com vocês e trocando experiências e aprendendo com a Rosângela, com vocês. Essa é uma oportunidade da gente estar sempre colocando as nossas ideias e eu aprendo muito aqui, muito mesmo. Só agradecer a vocês e Rosângela, grava tudo que tu puder aí. Vou gravar. Peraí que eu vou mostrar para vocês aqui o tráfego. Olha a beleza que tá isso aqui. Mas o motorista é um gato, né? Dirigindo um BMW aqui para mim, meu motorista, minha querida. Meu Uber particular. É, mas o tráfego assim bem agitado. Mas eu vou gravar tudo para você, sim. Muito obrigada, Jocasta. Ai, um abraço, um beijo.